Tá lá, tá lá, tá lá, tá Olá, lá. tudo bem, pessoal? Tamo ao Boa vivo! tarde. Que emoção, né? O que você tá sentindo? Mãe, Tudo aqui. bem, gente? Ontem eu estive com vocês às 16 horas, a gente conversou bastante. Hoje eu não estou sozinha, tem uma pessoa muito especial aqui com a gente. Vim Uma aí, pessoa né? querida, muito acostumada com as câmeras. Quem é você? De onde Sou você o Joe. A vem? Jenny ligou ontem pra mim e falou: Vitor, vem aqui e tal. Aí eu consegui Foi chegar a muito tempo, triste né? Mas ficar chegamos a sozinha aqui tempo. ontem. Muito bom. Sobre o tema de hoje, VJ, a gente vai falar sobre o quê? Então, hoje a gente vai falar sobre as 1260 tardes e manhãs. Agora, sobre isso, por que que é importante, então, um jovem estudar o livro de Apocalipse? Então, muita gente tem medo do livro de Apocalipse. A gente fala, ah, não, é o livro proibido, né? Tem gente que não gosta nem de abrir, alguns jovens ficam, meu, mas o que que tem lá? Meu, só que Apocalipse falam de profecias, e várias delas já se cumpriram e outras vão se cumprir. Então, assim, é incrível você estudar porque ele fortalece a tua fé, mostra que a Bíblia está certa. E é show porque ele anda linkado com história, coisa que está acontecendo. Meu, o livro do Apocalipse é mais atual do que você pode imaginar. Então, todo jovem precisa ler, precisa estudar, e você vai ver como é fera quando a gente estuda. A gente está em Brasília, estamos gravando aqui na minha terra, eu sou candango, na verdade nasci em Taguatinga, né? Mas o pessoal não conhece, não fala Brasil. E Combinado. aqui a gente está pertinho da minha escola. E aí eu tinha algumas matérias que eu gostava. Pra você ter uma ideia, Diana, a matéria que eu mais gostava sempre foi História. História é uma Sempre boa gostei. matéria. Minha mãe é professora de História e Geografia, então, né, eu puxo um pouquinho a sardinha. Outra que eu gostava muito, religião, claro, né? Sou pastor, inclusive professor de religião aí lá no Colégio do Brooklyn. Ai, tá no sangue. E outra que eu tinha muita dificuldade, matemática. Eu Que sou até mais hoje dessa eu área, tenho eu sou mais dessa dificuldade. área de humana, sabe? Matemática e tal. Só que quando eu li o Apocalipse, especialmente essa parte das 1260 tardes e manhãs, eu vi que essas três matérias podem ajudar a gente a entender muito mais fácil o Apocalipse. Tá, então deixa eu pôr aqui. É, Bíblia. isso, que é a Bíblia, né? Religião, Bíblia. Ah, gente, a minha letra, que beleza. Tá, qual foi a outra matéria que eu Aí você falei? falou história, que é a sua matéria História, preferida, assim, você gostava muito. beleza, história. E qual foi a outra que eu E, falei? infelizmente, você não gosta. Brincadeira, professora de matemática. Matemática! Um abraço para os professores de É, matemática. são guerreiros. É isso aí. Parabéns, gente. Matemática, beleza. Vamos lá então. Primeira coisa, antes de entrar até no texto da Bíblia, foi um assunto até que foi comentado ontem, que vai ser útil pra gente, que é o Apocalipse ele tem alguns símbolos. E um dos símbolos dele é a questão do dia-ano. Quando em Apocalipse ou em alguma profecia na Bíblia falar sobre dia, vai estar falando sobre ano. Ano, Um isso. dia, em linguagem profética, equivale a um ano, E, ok? inclusive, pessoal, é muito importante eles saberem disso, porque durante toda essa semana a gente vai falar muito sobre números, sobre dias. E a representação dos dias significa anos, né? Aham. Eu não vou entrar no mérito para não delongar muito, mas pode pesquisar um pouquinho, só ver que tem vários textos que mostram que em profecia um dia equivale a um ano, beleza? Agora, Jenny, cadê o texto? Qual texto eu falei para você pegar? Eu não lembro. Vamos lá, vamos lá. Eu Tudo não bem lembro. aí? Produção tá legal aqui, tá aparecendo na câmera, tudo bem. Vamos lá. Jenny, Vamos abre lá. aí a Bíblia ó, em Apocalipse, capítulo 13, Aham. verso 5. Vou ler, gente. Lê para mim aí. Peraí, acha você sua Bíblia aí. É você, pega a Bíblia. Tô esperando, pega a tua Bíblia. Pega a Bíblia. Oi! Levanta. Pega a Bíblia e abre aí também para você ler também, para você ver que não é coisa da nossa cabeça. Apocalipse, capítulo 13, verso 5. Procura aí, nem que você abra uma aba aí no seu Internet Explorer. Jenny, lê pra gente então. Apocalipse 13, verso 5. Tá tudo bem Tá atrás? tudo certo aqui, Então achei. tá bom, vai lá. Vou ler, gente. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Ok. Quanto Pastor, mas está tempo? falando a profecia é 1260 anos. O que tem a ver com 42 meses? Aqui está Exato. dizendo, olha, a gente viu aqui, ó. Foi dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias e autoridade durante 42 meses. Mas, pastor, quanto tempo é isso? É o tempo que eu parcelo as coisas que eu compro. Você parcela em 42 vezes, Exatamente em né? 42 Lá em casa, mais ou vezes. menos assim. Compra uma bala dividida em E eu 42 parcelo em parcelas, né? 42 vezes. TechPix, a câmera que todo mundo compra e ninguém usa. Vamos lá. Matemática, ó, 42 meses, ó, 42. Quanto tempo equivale isso? 42 vezes um mês tem 30 dias, geralmente. 42 vezes 30, a gente vai chegar em 1260. 1260 dias, um dia equivale a um ano. Então a profecia está falando de 1260 anos. Ou seja, aqui em Apocalipse, capítulo 13, verso 5, está dizendo que o inimigo aqui, esse poder inimigo, ele vai ter um poder para falar arrogâncias e blasfêmias durante 1260 anos. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 5. Agora o legal é o seguinte, Apocalipse ele fala de profecias e ele anda linkado com Daniel. Daniel escreveu uma profecia centenas de anos antes que falava
a mesma coisa. E, Jenny, eu quero que você leia essa profecia vou pra ler. gente aí também. Pode falar. Vai lá, ó, Daniel, capítulo 7, verso 25. Vamos lá, Vamos ver aí, Daniel 7, 25. 25. Você que tá em casa. Acha aí você também, 7, 25, você vai ver, meu. Uma coisa casa com a outra, coisa escrita centenas de anos antes. Daniel, Achei. capítulo 7, verso 25. Leia aí, espero não ter errado o texto aqui nas minhas anotações. Vai lá, o que tá Vamos escrito lá, aí? vou colocar meu óculos. Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok, você vê que tem uma semelhança com o texto de Apocalipse. Apocalipse falou que a boca vai proferir arrogâncias, blasfemas, e Daniel, centenas de anos antes, falou isso também. E ele disse que esse poder vai durar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. PJ, o que significa então esse tempo? Eu vou resumir isso aqui para a gente não delongar muito, mas outros textos na Bíblia comprovam e levam a gente a entender que esse um tempo equivale a um ano. Um ano tem 360 dias. 2 tempos, 2 anos. São... Ai, matemática. 2 vezes 360, peraí, 2 vezes 2, 720 anos. E metade de um Tá ano certo. é 180 anos. Se você somar isso aqui, sabe quanto vai chegar? Quanto? 1.260 anos. Então, no livro de Apocalipse e Daniel, os 2 livros aparecem ao mesmo tempo, que é 1.260 anos. Eu tô tentando escrever Daniel, que alguém tá entendendo isso aqui? É isso aí, Jenny. E interessante que um livro foi escrito centenas de anos antes do outro livro. Daniel foi escrito centenas de anos antes. E Daniel fez essa profecia e Apocalipse e João também confirmou essa profecia. Então você vê que a Bíblia ela trabalha como um todo, ela se harmoniza. E a gente vai conseguindo entender um pouco melhor se a gente comparar um texto com o texto também. Então a gente conseguiu entender mais ou menos que é 1.260 anos. Então essa profecia ela fala que em 1.260 anos algo interessante vai acontecer no mundo religioso. Agora, Jenny, se eu for para a história e eu pesquisar no Google ou qualquer livro que você tiver aí, você pesquisar um evento religioso, algo, um fenômeno religioso que durou 1.260 anos, você vai encontrar sobre o momento e a época em que a Igreja Romana dominou. Um período de 1.260 anos, ela dominou e foi proibido que qualquer outra igreja existisse. Inclusive, outras igrejas foram perseguidas. Eles colocaram uma figura, que é a figura do Papa, desde aquela época já existia como uma figura principal, e durante esse tempo, eles governaram ali com muito ferro, sabe? Que foi a época da Inquisição. Época da Inquisição, época de várias questões religiosas que envolveram isso. Se eu fui pesquisar isso, resumindo aqui, pode pesquisar melhor, e Jenny, indo para a história... eu encontrei lá que isso começou no ano na verdade, 538 depois de Cristo. Foi quando começou esse domínio. Eles tiveram uma batalha lá e aí eles venceram, o pessoal de Roma venceu um povo chamado Ostrogodos, o nome é estranho, meio maluco, mas existia naquela época. E depois de vencerem eles instituíram a religião romana como religião oficial do Estado. E deram ali para o Papa essa autoridade. E em 538 ele começou. E essa autoridade, Jenny, foi até o ano, eu fui ler quando ela terminou, foi até o ano 1798. Foi quando terminou. Então, nas contas... E sabe como terminou? Aquele negocinho lá em história que você estudou, você falou, onde eu vou entender isso aqui? Com a Revolução Francesa. Lá, com aquilo, eles pegaram, prenderam o Papa, foi um negócio até meio estranho que aconteceu, mas a partir dali foi liberado que outras religiões existissem e que a perseguição fosse ali por fim acabada. Agora, se você pegar 538 e que começou, e isso os livros de histórias falam, começou a Inquisição, a perseguição, na verdade, ali com a igreja, uma igreja só dominando, e acabou em 1798. Se você diminuir 1798 menos 538, a gente vai chegar num período de 1.260 anos. Pronto. Ou seja, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Apocalipse então, falou disso, Daniel Bíblia, falou a história disso. E aí, se você pesquisar, nos livros de história está, 538 começou, a Igreja Romana teve o poder e o domínio ali recebeu o poder de ser a religião oficial do Estado, e ela foi até 1798, foi um período muito complicado para as outras igrejas, inclusive para os cristãos fiéis que foram perseguidos, tal, depois eu vou falar um pouquinho disso. E se você olhar na história, quanto tempo esse período durou? Durou 1.260 anos. Muito bom. Deu uma cansada. Entenderam? Deu para entender? Isso. É Apocalipse 12, verso 6. Ah, então tá. Versículo 6, capítulo 12, então. Vamos lá. A mulher, porém, fugiu para o deserto,
onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Uhum. Olha só, de novo o número Isso 1260 que aparece. eu parei agora, eu pensei. E aqui tá falando, você vê, De novo. meu, a Bíblia ela vai explicando de uma maneira incrível, que tá dizendo assim, a mulher, porém, fugiu para o deserto. Mulher em profecia, a gente viu que um dia equivale a um ano, e mulher em profecia equivale o quê? Que símbolo é mulher? Igreja. Igreja. Então, Ponto aprenda pra isso também, depois você dá uma olhadinha, pode pesquisar os símbolos do Apocalipse. Mulher equivale à igreja. Tanto é que quando a Bíblia em Apocalipse fala de prostituta, é de uma igreja que se vendeu. Então, assim, mulher é sobre igreja, o povo de Deus. E aqui está dizendo que o povo de Deus fugiu para o deserto. Fugiu para um lugar que Deus havia preparado, e nesse lugar Deus o susteve durante 1260 dias. Então Deus cuidou da Um sua dia igreja. equivale a quanto? E um dia é um ano. Então, 1260 anos, a igreja fugiu para o deserto, ou seja, a igreja teve que se esconder. E igreja, que não é apenas uma instituição, uma placa de igreja, mas os cristãos verdadeiros que não quiseram ceder ali a religião que se juntou ao Estado, as coisas do paganismo que foram se misturando, e eles foram para o deserto, ou seja, eles se esconderam. E nesse tempo, se você estudar, a história mostra isso, pode estudar um pouquinho, que foi um período em que os cristãos, muitos deles saíram das cidades, outros se reuniam nas cidades escondidos. Foi um tempo até de um grupo muito interessante chamado valdenses. Os valdenses, eles fugiam para o deserto, eles cresciam lá, estudavam lá, e quando eles ficavam adolescentes, eles mandavam os filhos deles para as universidades, para poderem ali, fazendo amizade com as pessoas, influenciar e falar do Deus verdadeiro, que era o que eles acreditavam. Então a igreja passou onde a igreja estava, onde o povo de Deus estava durante esses 1260 anos em que o inimigo praticamente fez o que ele queria com a igreja de Deus. A igreja verdadeira, o povo verdadeiro, o povo fiel, ele fugiu, foi para o deserto, digamos assim, onde Deus os protegeu, Deus os susteve, e Deus esteve ao lado deles ali também. Então, a história onde o povo de Deus estava, ele estava no deserto. Ai, minha letra, tá terrível. Deu para entender, Jenny? Deu para entender. BJ, eu consegui entender bastante. Vamos ver se o pessoal de casa vai entender. Olha a se minha tiver letra alguma linda, dúvida. gente. Eu tenho que pôr mais um aqui, mais uma coisa que eu não gostava. Caligrafia. Ok? Essa Eu vou ter matéria. que treinar isso aí. Nossa, eu você- tinha que fazer um monte de A. Eu fazia um e deixava quieto. Tá, Deu tem que para fazer entender? ainda. Deu para entender. A gente vai Então, usar beleza. o quadro ainda. Vamos deixar ele usar. aqui. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre aonde o inimigo estava nesse período. BJ, vamos Vamos lá? continuar. Vamos fechar então. Vamos Tem mais fechar. um elemento que eu quero ver desse estudo nosso. Então, essa é a hora, Vamos BJ. lá? Esse é o momento. Vamos lá. Tá, tira esse computador aí. O quadro de novo. Eu Vamos quero lá, quadro. quadro. Eu amo esse quadro. Vamos lá. Jane, ó, a gente já explicou aqui, já explicamos um pouquinho do que significou 1260 anos. A gente viu que em Daniel foi dito que 1260 anos um poder religioso ia acontecer. Vimos em Apocalipse, falou 1260 anos, esse poder também ia acontecer. Então, os dois andam ali em sincronia. Vimos que esse poder representou ali um período que começou em 538 depois de Cristo a 1798. Foi um período em que a Igreja Apostólica Romana se tornou religião oficial do Estado e perseguiu as outras igrejas e as pessoas que seguiam outras religiões. E o período foi exatamente 1260 anos. Então, a gente viu que essa profecia se cumpriu nesse período aqui. Então, a profecia que já se cumpriu. A gente viu também que nesse período, o povo de Deus ele foi para o deserto. A mulher, como a Bíblia diz, que representa a igreja, ela foi e ficou no deserto sendo sustentada por Deus durante 1260 anos, os mesmos anos da profecia. Então a igreja de Deus, ela teve que fugir por causa da perseguição. Mas suportou a Inquisição, Mas suportou a Inquisição, muitos permaneceram fiéis. A gente deu o exemplo dos valdenses e vários outros grupos que mesmo na perseguição eles continuaram fiéis à palavra de Deus e ao que a palavra de Deus dizia. Inclusive, eu tenho até algumas curiosidades para falar sobre a Inquisição, para você que está assistindo em casa, para você também, não sei se você já sabe. Mas, inclusive, as pessoas que iam contra o sistema do papado romano, todas as pessoas que iam contra, e elas morriam de causas naturais, morriam não por causa da Inquisição, elas eram desenterradas e mutiladas. Sério. Porque se elas não morreram pelo papado, elas morreriam mesmo depois de mortas. Então, essa era a lógica deles. Sim. Porque aí você feria o corpo, feria o espírito, e existia toda uma simbologia. E eles acreditavam, inclusive, BJ, que os gatos pretos eram bruxas. Nossa. A Inquisição foi uma época muito negra assim, da história, né, da Sim. humanidade, em que havia muita bruxaria, essa questão da bruxaria, eles queimavam mulheres que eram consideradas bruxas, eles perseguiam os cristãos, eles queimaram muitas e muitas bíblias. Foi um período né? terrível para o cristianismo, assim, né? Exatamente. Realmente. E essa questão do cristianismo era muito forte. Então, se havia um cristão que havia morrido por causas que não eram responsáveis pelo papado, eles davam um jeito de perseguir nem que fosse a família ou de desenterrar o morto
e Complicado. E mutilar. é interessante, né? A gente até falar, com certeza a gente tem amigos aqui que estão assistindo a gente de outras religiões. Esse período aqui, especialmente, foi apresentado por esse período que a Igreja Católica ela perseguiu as outras igrejas. Mas é claro que às vezes muita gente fala, não, então, Igreja Católica, Igreja isso. Claro que não. Né? Claro que foi esse período onde esse poder foi usado para isso. Então, até a gente fala isso com muito respeito, muito carinho a todos os nossos irmãos que acreditam, que seguem essa religião. Mas a história comprova, inclusive, até mesmo recentemente, a igreja ela pediu perdão por todos os problemas e tudo isso essa perseguição que foi causada durante esses 1260 anos aí, que a Bíblia já havia profetizado e que aconteceu exatamente como foi dito. E agora, Jenny, eu quero falar de um último elemento. Falamos já da data, falamos já do que o povo de Deus fez, e eu quero falar do que aconteceu com essa besta, com esse poder religioso que se levantou nessa época. Tem um texto na Bíblia, lá em Apocalipse, que diz que nesse período de 1260 anos, esse poder religioso ele ia blasfemar contra o Altíssimo, ia blasfemar contra Deus e blasfemar contra o tabernáculo de Deus. Agora, olha que interessante, pastor, o que esse poder fez durante esse período? Blasfemou contra o Altíssimo. Vou colocar uma setinha para cima aqui para aparecer o Altíssimo. Não tá a minha caneta aqui. Desenho Altíssimo. Blasfemou contra o Altíssimo e blasfemou contra o santuário de Deus. Se você olhar lá em João, Jenny, João capítulo 10, verso 30. Quer que eu leia? Leia aí pra gente. Uhum. O que significa blasfemar contra Deus, segundo a Bíblia? Vamos ver. O que esse poder religioso fez e o que significa blasfemar contra o Altíssimo? João capítulo 10, verso 30. Diz aí mais ou menos isso. Olha aí, dá uma olhadinha aí. O que significa Pessoal, blasfemar abre contra aí Deus? em casa. Abre que em eu vou casa ler também para agora. você ler, para você entender melhor. Capítulo 10, versículo 30, diz assim. 10, 30, tem 10, certeza? 30, Tá. Eu e o Pai somos um. Uhum. É isso? Leu 31. Tá. Pode ler. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhes atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejareis? Apedrejais, aliás. Uhum. Eu Leu até o continuo? 33? Pode ler até o Responderam-lhe 33. os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa das blasfêmias. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Uhum. Segundo o próprio judeus, e Deus comprovou isso, uma das maiores blasfêmias que pode existir é quando um ser humano ele se considera Deus. Nesse caso, os judeus estavam julgando Jesus por isso, mas Jesus era Deus, legitimamente. Só que a própria Bíblia comprova que uma das maiores blasfêmias contra Deus é um ser humano querer se tornar Deus. Isso a gente fala que aconteceu, mas às vezes a gente faz isso também, né? Às vezes, eu me acho, sou o cara, eu quero fazer sozinho, e eu me coloco no lugar de Deus, e aí não tem como a coisa dar certo. Esse poder, então, quando diz na Bíblia que ele ia blasfemar contra Deus, significa que esse poder, essa pessoa, ela ia querer se colocar no lugar de Deus. E o outro elemento que é dito, que esse poder ele ia blasfemar contra o santuário de Deus, que está no céu. E se você estudar um pouquinho mais sobre isso, eu vou resumir isso aqui, a Bíblia diz que hoje Jesus está no santuário celestial fazendo a obra de intercessão e de perdão pelos nossos pecados. Então, quando a gente ora, a gente pede perdão de Deus e ele no santuário celestial, Jesus Cristo, trabalha perdoando os nossos pecados. Ou seja, nesse período de 1260 anos, esse poder, ele iria querer se colocar no lugar de Deus e iria querer, inclusive, perdoar pecados, que é a obra que é feita no santuário. E se você pesquisar, inclusive na própria literatura da Igreja Apostólica Romana desse período, eles davam e ainda dão ao Papa, ao papado, esse poder e essa autoridade. O Papa é considerado como Deus na Terra, como a palavra de Jesus, o Jesus encarnado na Terra, e a palavra dele é autoridade maior até do que a palavra de Deus, do que a Bíblia. E a gente entra até numa questão bem complicada, que só Deus pode perdoar os nossos pecados, Pois né? é. E a gente confessa os nossos pecados para Deus no íntimo do nosso ser, e Deus é o único ser o único criador, Sim. porque afinal de contas foi Deus que Pelo nos criou. intermédio de Jesus. Exatamente, que tem o poder de nos perdoar e nos dar a paz e a certeza do perdão. Sim. Porque eu não posso pedir perdão para você dos meus pecados pessoais e sentir a mesma paz que eu tenho quando eu peço perdão para Sim, Deus. a gente é ser humano, Jenny. E assim como o próprio qualquer líder religioso da nossa igreja, qualquer outra igreja, inclusive o líder religioso da Igreja Católica, que é o Papa, ele é um ser humano também. Então ele também erra, ele também falha, ele próprio admite isso. Então assim, é muito delicado a gente colocar um ser humano que falha, que erra no local de Jesus, como alguém que tem autoridade para perdoar pecado e alguém que é um representante direto de Deus na Terra. Então isso é muito delicado. E foi isso que aconteceu nesses 1260 anos. Quando a Igreja Apostólica Romana foi nomeada como religião oficial do Estado, foi dado ao poder ao Papa como se ele fosse Deus na Terra, e até hoje, infelizmente, considerado assim. E também ele tinha e tem ainda
consideravelmente pela igreja romana, a autoridade para perdoar pecados. Então, você vê que a profecia ela é muito clara de que esse poder que o inimigo usou nesse período foi a igreja apostólica romana naquele período aí dos 1260 anos aí para perseguir os cristãos. BJ, Legal, né? muito E interessante. você vê que uma coisa vai ligando com a outra. Uma coisa Tá uma liga a outra. bagunça aqui, mas acho que deu para entender. Deu pra entender, né? Descer o quadro aí, coitado, gente, você sofreu Trabalhou hoje. muito Produção, hoje. toma aqui o quadro. Agora, BJ, a gente já está caminhando para o fim, nosso momento aqui de discussão com o nosso público está acabando, mas é o momento da gente puxar mais a reflexão. A gente já entendeu que esse período de 1260 anos foi o período da Inquisição, mas o que ficou? O que nós, cristãos, aprendemos com esse período? Então, a profecia como um todo, Jenny, ela ensina muitas coisas pra gente. A gente vê isso e algo que me marcou muito, porque, poxa, estudei teologia e tal, a gente teve matéria de profecia, mas, inclusive, para falar aqui, preparando os materiais, eu me aprofundei mais nesse assunto. Foi muito legal ver algumas coisas que eu não tinha visto quando eu estudei. Isso chama a nossa atenção, especialmente quando você vê que as profecias se cumpriram. Você fala, meu, foi escrito isso há milênios atrás e se cumpriu, a história comprova, aconteceu assim. Então, isso gera na gente algumas consequências. Primeira, mostra que a Bíblia é confiável. Tem muita gente hoje que ataca, como é que eu posso confiar num livro de milênios atrás? Como é que eu sei que... Gente, se falou que vai acontecer e aconteceu, a história comprova, a Bíblia é verdadeira, eu posso acreditar na Bíblia. Um outro elemento é que Deus, ele controla a história. Deus, ele está no comando de tudo. A Bíblia diz que é Deus quem põe e tira governantes. Tudo está sobre as mãos de Deus. E você vê Deus guiando a história, Deus sabe, falando, vai acontecer isso e foi isso que aconteceu. Ou seja, Deus está no controle da história da humanidade e da nossa vida também. Às vezes a gente sofre, passa um momento difícil. Meu, fica tranquilo, Deus está no controle da história. Uma outra lição que eu gostaria de citar é que existe um inimigo perseguindo o povo de Deus. Assim como essa profecia diz que nesse tempo o inimigo se mostrou através de um poder religioso, ele ainda está usando poderes religiosos, poderes não religiosos. Não nos livramos dele. Mas não é motivo para a gente ficar aí reclamando, ou ficar, eu tenho um inimigo. Não, porque a gente também tem um Deus muito maior e muito mais poderoso, que é o Deus que as profecias revelam. Então, resumindo tudo, se eu pudesse colocar num pacotinho, eu diria, a Bíblia é confiável, Deus controla a história, existe um inimigo e existe Deus. E a gente precisa escolher de que lado eu vou estar, do lado do inimigo ou do lado de Deus. Essa escolha que a gente tem que tomar e que eu passo para todos os nossos aí internautas que estão assistindo a gente. De que lado você vai estar? Do lado de Deus, do lado daquele que permanece firme mesmo diante das dificuldades, ou do lado do inimigo, que às vezes é o lado mais fácil, é o lado ali que todo mundo está indo, né? Mas que no final a gente sabe que não vai levar para coisa boa. Essas lições me marcaram muito nesse estudo. Que legal, gente. Foi uma lição muito esclarecedora, hein? Vou até tomar uma água aqui. Falamos muito. Legal. Fiquei até aqui, ó, também. Bom, eu acho que deu para entender. Foi muito claro esse estudo sobre a questão do número, né? Esse período que foi um período negro na história dos cristãos. Gente, não ficou ótimo. Parece que agora realmente ele veio da Austrália. Ele parece um australiano agora, né? Aqui, né? A gente vai fazer uma oração agora para encerrar o nosso tema e já também pedir para Deus nos abençoar e nos dar a luz para que a gente possa conversar mais aprofundadamente sobre o assunto. Legal. Uma oração para terminar? Uma oração. Então, vamos lá. Querido Deus, obrigado porque o Senhor esteve com a gente. A gente pode estudar um pouquinho mais sobre o livro do Apocalipse. Te agradecemos. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um que está assistindo a gente nesse momento. Que eles possam, assim como a gente possa estudar mais a Bíblia, mais o livro de Apocalipse e ter a nossa fé mais firme, vendo o Senhor guiando a história. Abençoe muito a gente, abençoe muito todos que estamos aqui, tudo que foi feito. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém.